Olha, a gente volta a falar sobre a reforma tributária após a escolha do relator no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco quer agora aprovar o texto o quanto antes. Ele dá um prazo no mês de outubro. O repórter Luciana Verdolim de volta aqui ao Jornal da Manhã. Será que esse prazo é viável, Luciana? Olha, Tiago, pelo menos é a promessa lá dos senadores. Dentro do Congresso Nacional, a avaliação que se faz é de que a reforma tributária é a mais importante, o projeto mais importante do governo agora nesse ano. Por isso, Rodrigo Pacheco prometeu empenho. Ele admite que ainda há um longo caminho pela frente. O texto sequer chegou ao Senado Federal. Por conta disso, Rodrigo Pacheco disse que assim que voltar o recesso do Senado Federal, sexta-feira é o último dia de trabalho dos senadores agora em julho. Em agosto serão retomados os trabalhos e a reforma tributária será prioridade. O presidente do Senado, inclusive, admitiu que caberá à Casa fazer ajustes, melhorar o texto que saiu da Câmara dos Deputados. A gente tem a sonora para acompanhar. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses, na CCJ e no plenário do Senado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem se empenhado pessoalmente na aprovação da matéria. Conversou com deputados, agora está conversando com senadores e faz questão de ressaltar a importância de, inclusive, melhorar o texto. Ele ontem fez questão de lembrar que é papel do Senado limar o trabalho que foi feito lá pela Câmara dos Deputados. Lembrou que a Câmara incorporou algo em torno de 60% de uma proposta que já estava em discussão no Senado Federal. E o trabalho a ser feito a partir de agora, segundo o ministro da Fazenda, é aparar os problemas, é aparar o texto já aprovado pela Câmara. A preocupação maior com ele é com relação às exceções. Muitas exceções foram colocadas no texto e, segundo o ministro da Fazenda, é preciso limitar para deixar as regras mais claras, mais palatáveis e mais fáceis de serem aprovadas. A gente também tem a declaração do ministro da Fazenda. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. Para facilitar a aprovação da reforma, já se trata lá dentro do Senado Federal, já se fala em fatiamento da reforma. Não gosta dessa possibilidade, avalia que é preciso aprovar a matéria como um todo. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele diz que não diria que um fatiamento seja necessário, mas diz que nem todas as questões, nem todos os pontos precisam ser discutidos nesse momento. O objetivo, a meta é garantir a aprovação ainda agora, neste ano. É isso, a necessidade da aprovação da reforma tributária. A gente continua acompanhando Luciana Verdolim. Agora a Amanda Klein analisa essa questão aqui no Jornal da Manhã e a discussão sobre o fatiamento. Será que é possível fatiar essa reforma? O relator acha que não. Essa possibilidade é praticamente afastada, viu, Tiago? Ontem, tanto pelo relator Eduardo Braga, por Pacheco, por Haddad, ninguém acha que essa solução seja a melhor ou a mais viável. A discussão, o debate deve ser aprofundado com um pouco mais de calma no Senado. Ontem foi definido o rito de tramitação, então a reforma tributária passará pela Comissão de Constituição e Justiça, depois irá direto ao plenário. O relator Eduardo Braga, que é um relator muito experimentado nessas questões financeiras e tributárias, é próximo ao presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, que foi autor da PEC 45, que deu origem à PEC aprovada na Câmara na semana passada, e ele já falou que quer discutir com mais profundidade as alíquotas, porque isso não deveria ficar a cargo só de uma lei complementar, que isso já tem que ser discutido no texto, no sentido principalmente de traçar hipóteses, de usar cálculos. Bom, então se a gente tem uma alíquota geral que deve ficar em torno de 25%, quantas exceções são possíveis? Porque a conta
pergunta é simples, é a seguinte: quanto mais setores tiverem entre as exceções no texto, maior será a alíquota geral, mais todos nós pagaremos. Então é preciso colocar isso na ponta do lápis e mostrar para a sociedade essa questão, essa discussão transparente e honesta, para saber quantos setores realmente merecem se tornar exceções na reforma tributária. Acho que é uma discussão, um debate muito importante proposto pelo relator. Também entrará em questão novamente o Conselho Federativo, na Casa da Federação, em que cada estado tem 3 senadores, 3 representantes. Na discussão na Câmara foi dada uma certa prioridade para os estados do Sul e Sudeste. É uma incógnita saber se isso permanecerá no Senado, mas certamente será também um tema em debate. Portanto, deve ser uma aprovação mais ou menos célere, mas com uma discussão mais aprofundada, até outubro aprovado no Senado, há tempo de voltar para a Câmara, porque provavelmente sofrerá mudanças e o texto terá que ser revisto por essa casa e ser promulgado até o final do ano. Capês, esse é um assunto que deve se prolongar por muito tempo ainda, né, Capês? É um assunto que a gente está vendo aí, a nossa repórter Luciana Verdolin nos trouxe que, enfim, há propostas aí dessa reforma ser fatiada ainda, ou seja, é um assunto que deve se prolongar, mas que bom, né? Que bom que ainda deve ter mudanças vindo aí, mas, enfim, mudanças justamente nesse texto da reforma tributária. Sim, a celeridade ela é muito importante. A reforma tributária é a segunda reforma mais importante do país. Ela só não é mais importante do que a reforma administrativa, que não foi feita e que poderia racionalizar o Estado, cortar custos, tornar o Estado menos burocrático e mais viável. Mas a reforma tributária ela é importante. O Senado deve aproveitar para ouvir os municípios que estão alegando que perderão receita, muita receita. Há muitos municípios reclamando, alguns aqui na região metropolitana chegam a perder até R$1 bilhão no seu orçamento, como por exemplo Guarulhos. É importante que se faça essa discussão e que se aprofunde um pouco mais. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos de maneira muito assodada, muito apressada. E esse Conselho Federativo ele é polêmico, porque a nossa Constituição tem como princípio o princípio da federação, que é a descentralização de competência entre União, Estados e municípios. Essa concentração das receitas no Conselho Federativo vai criar polêmica, como já está criando. Então a gente espera que o presidente Rodrigo Pacheco, ele é muito habilidoso e ao mesmo tempo é um jurista reconhecido. A gente espera que ele possa usar esses atributos para coordenar uma discussão profunda, técnica, viável e que satisfaça a todos, o que é difícil.